Olá, tudo bom? Nós estamos agora na quinta aula desse seminário Educação de Filhos Inspiradores. Bom, nesse tema, Educação de Filhos Respeitosos, Gentis e Admiráveis, eu queria pincelar algumas coisas importantes. Primeira delas, o conceito de autoridade. Isso mesmo. Esse conceito de autoridade é fundamental que nós pais possamos transmitir e ensinar para a vida dos seus filhos, nossos filhos. Vou te falar por quê. Por exemplo, quando se fala em respeito, nós estamos falando em respeito a colegas, respeito à natureza, respeito aos mais velhos, respeito aos pais. Então, todos esses tipos de respeito que a gente tem que identificar cada uma delas e saber que tudo isso ele vem de um princípio de amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando a gente se coloca no lugar das pessoas, a gente tem condição de saber se a gente está desrespeitando ou não, se está ofendendo ou não alguma pessoa. Isso tem que ser ensinado, tem que ser trabalhado na vida dos filhos, né? Não é assim no estalo que eles vão aprender. Às vezes a gente vê pessoas, filhos, que fazem coisas não respeitando o filho, não respeitando outra pessoa, porque não foi ensinado isso para eles. Ou porque os pais simplesmente não se atentaram de como fazer isso com os filhos. Às vezes até querem que sejam respeitosos, mas não sabem como trabalhar isso. Então, um conceito que a gente tem que trabalhar muito importante na vida dos filhos é a questão da autoridade. Quando a gente fala de autoridade, está falando não da pessoa, mas do cargo que ela ocupa ou do posicionamento dela. Por exemplo, o pai ele tem autoridade sobre os filhos. Por quê? Porque porque o filho está debaixo de um poder, de uma autoridade que está acima da questão se o pai faz certo ou faz errado. É uma autoridade. Então, quando nossos filhos entendem que, por exemplo, eu tenho duas filhas. Quando ela entende que eu tenho autoridade sobre elas, não quer dizer que eu, como um ser humano falho, que todos nós falhamos, não quer dizer que pelo fato de eu fazer algo errado com elas, elas têm o direito de me desrespeitar. Vamos dar um exemplo aqui, um síndico de prédio, né? Como que ele é desrespeitado? Às vezes a gente até fala assim, mas Bruno, o síndico lá do meu prédio ele faz por merecer, porque ele só faz coisa errada. Veja, quando a gente entende essa questão de autoridade, o princípio da autoridade, a gente separa a pessoa daquilo que ela ocupa. Então, se ele é síndico, não importa se ele faz errado ou faz certo, ele é síndico, ele tem uma autoridade sobre o prédio. Então, nós temos que ter respeito sobre eles. Por que eu estou falando isso? É tão importante? Porque tem muitos filhos, às vezes, por não concordar com o pai, às vezes ou com a mãe, que faz alguma coisa que eles não concordam, eles se acham no direito de fazer do jeito deles ou desrespeitar pelo simples fato de não concordar. Mas quando a gente explica isso para eles, essa questão do princípio da autoridade, por exemplo, muitos filhos que às vezes não têm estima ou não têm respeito por professores, quando ele entende esse princípio de autoridade, vai passar a respeitar, porque ele vai entender que independente de se concordar ou não com a professora, ele tem que ter um respeito por ela. E assim pelos mais velhos e tantos outros pessoas que em algum momento podem exercer autoridade sobre o seu filho. Então isso é muito importante, a gente ter esse entendimento. E outra coisa importante, a questão do respeito dos filhos vai muito do nosso exemplo, né? Nosso exemplo aqui fala muito alto. Então, como é que a gente quer que nosso filho venha respeitar, por exemplo, uma outra pessoa, ter paciência com outra pessoa, se a gente no trânsito, às vezes, a gente buzina, a gente xinga, a gente não tem paciência com outras pessoas, né? Como é que a gente vai falar para os nossos filhos que tem que cumprir as leis se a gente, às vezes, no carro não coloca o cinto de segurança, não faz as coisas que nossos filhos eles percebem tudo. Então, perceba que a questão do princípio de autoridade é importante, a questão do nosso exemplo no respeito é muito importante. Quando o seu filho, por exemplo, ele não tem respeito com o irmão, o que a gente vai fazer, né? Então, há uma série de situações que nossos filhos precisam de ter um entendimento, e nós pais temos que ter a capacidade de poder transmitir isso para o filho. Essa questão, por exemplo, que a gente falou, de uma forma simples, eu passando algumas dicas para você, a gente trabalha de uma forma mais aprofundada, com 5 aulas nesse módulo, só tratando sobre filhos respeitosos, gentis e inspiradores. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você quer saber mais sobre esse curso, clique aqui embaixo que ali tem mais referências, tá bom? E até uma outra próxima oportunidade. Nós vamos agora para a próxima aula, que é a 6ª aula desse seminário Educação de Filhos Inspiradores. Até daqui a pouquinho.